Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, dessa vez para falar sobre campeonato alagoano, porque nesse sábado temos a sequência da competição, temos as 3 partidas da sexta, penúltima rodada dessa primeira fase da competição. Tem um grande jogo de CSA contra a Asa, tem CSE contra Coruripe, Coruripe nessa corrida pelo G4, tem Murici contra o CRB buscando respirar um pouco melhor. Nesse vídeo eu vou trazer um pouco de um detalhamento sobre essa sexta rodada, inclusive transmissão aonde você vai poder assistir a essas partidas e principalmente destacar CSA e Asa e Murici e CRB. Como o CSA deve ser escalado, CSA que tem um problema de última hora e o CRB que precisa vencer para não precisar do CSA na última rodada da primeira fase. Vou pedir para você deixar o joinha aqui embaixo antes de dar sequência no vídeo, também se inscrever no canal. Estou sempre trazendo informações do futebol brasileiro, futebol nordestino também, então se inscreve e ativa o sino de notificações também. E já deixa o seu palpite aqui, o que você está esperando para esse CSA e Asa, para esse CSE e Coruripe e para Murici e CRB. Tem esse jogo aqui cancelado com uma vitória do Penedense e que campanha do Penedense. Que campanha maravilhosa faz o Penedense, que é o segundo colocado com 12 pontos conquistados. Penedense que empatou com o CRB na rodada passada. Primeiro falar sobre a condição aqui de classificação. Restam 2 rodadas contando com essa. Vou até abrir aqui a 7ª rodada do campeonato alagoano. Tem CRB e Coruripe, tem Asa e CSE, Penedense contra CSA. E também que já está com os 3 pontos confirmados do Murici nessa classificação, inclusive já tem os 3 pontos confirmados do Murici. Já para a gente abrir um pouquinho a avaliação sobre esse Murici e CRB, jogo que vai acontecer lá em Murici, no José Gomes. Estou aqui com a provável escalação do CRB. É um Murici que não venceu ainda, né? Tem aqui uma vitória computada para o Murici no site do GE, só que essa vitória é justamente a vitória já computada da rodada 7. É o Murici que até o momento, vou até trazer de forma detalhada essa campanha. Na primeira rodada perdeu para o Penedense, depois o Murici empatou contra o Coruripe em 2-2, perdeu para o CSA em 2-0, perdeu para o Asa 3-0 e vem de um empate contra a equipe do CSE. Inclusive foi o único jogo em que o Murici não sofreu gol, foi contra o CSE. As 2 piores campanhas aqui, tanto o Murici como o CSE na competição. Se tem uma necessidade muito grande do CRB vencer, até para ter alguma chance de pegar a 2ª colocação do estadual. O CRB vencendo pula aos 11 pontos e na 7ª rodada precisaria de uma vitória e de uma derrota ou empate do Penedense, que vai jogar contra o CSA na última rodada da primeira fase. Então, para o CRB conseguir essa 2ª colocação, pelo menos a 2ª colocação, tem que vencer essa rodada e a próxima também, além de contar com o tropeço do Penedense na 7ª rodada. E falando um pouquinho sobre o CRB, a provável escalação do CRB para o jogo. Matheus Albino no gol, Matheus Ribeiro na lateral direita, Miranda, Ian e Juan na linha defensiva, além do Matheus Ribeiro, Natan Melo, GG e Danielzinho. Essa dobra aqui de 10 pode acontecer, né? Então meio de campo com muito poder de criação, meio de campo com muito poder de municiar a linha de frente do CRB, que deve contar com Léo Pereira, deve contar com o Ronald e o Anselmo Ramon. O CRB tem aqueles problemas de David e de Rafinha, tem aqui o nome do já contestado Ronald. Na verdade, muitos desses nomes do CRB são contestados já, mas tem aqui o Ronald como um provável atacante para essa linha aqui de 3 homens de frente do CRB. CRB muito ofensivo, a tendência é um CRB conseguindo os 3 pontos, até pelo que o Murici demonstrou na competição até aqui. Tudo bem, o CRB empatou em casa contra um Penedense, mas diante das equipes do interior, o Penedense é quem mais vem conseguindo desempenhar bem. Diria que
fazendo frente até o Asa. Inclusive empatou contra o Asa lá em Arapiraca. Agora é um outro adversário do interior e um adversário bem mais frágil, pelo menos no sentido dessa temporada. Então, dois laterais que tendem a subir muito, Matheus Ribeiro e o Juan, muito contestado Juan. Inclusive, o CRB está em busca de peças e uma dessas peças com prioridade é olhando para a linha defensiva, é olhando para os corredores laterais. Natan Melo também contestado como único volante dessa estrutura. O GG como meia central, mas tendo liberdade para avançar. Danielzinho como o grande articulador ao lado do GG. E aqui a figura de a linha de ataque. Isso podendo, em alguns momentos, se inverter, tá? O Ronald podendo vir aqui para o lado esquerdo e o Léo Pereira podendo vir para o lado direito. Em um momento ou outro isso pode terminar acontecendo. Mas tá aí, ó. O CRB precisa vencer para respirar. E o Muricy precisa encontrar a primeira vitória na competição. Até porque se tem aqui uma condição do Muricy, no máximo, poder alcançar os 8 pontos que agora tem o CRB. Então o Muricy termina tendo um campeonato alagoano ruim, não corre risco de rebaixamento, até porque não tem rebaixamento nessa edição do estadual. Vai voltar toda a sua atenção para a Copa Alagoas, mas em relação ao campeonato alagoano não tem praticamente mais nenhuma chance de classificação. Vamos lá para o jogo e esse jogo aqui às 19 horas, tá, pessoal? Olhando para o outro jogo da rodada, dos grandes, talvez o maior jogo da rodada, é esse confronto aqui entre CSA e Asa. Confronto de duas equipes de muito peso aqui num cenário alagoano. Nesse momento se tem uma Asa na terceira colocação, podendo chegar aos mesmos 12 pontos do Penedense. E se tem um CSA que já está garantido na fase mata-mata do alagoano e precisa vencer para carimbar a liderança da primeira fase. Falando sobre a provável escalação do CSA que tem um problema, Nicola, nome que é absoluto como esse primeiro volante aqui. Eu vou trazer algumas possibilidades de substituição. George no gol, Cedric na lateral direita, Betão, Wanderson e Roberto na linha defensiva. Bom destaque para o Roberto. Meio de campo com Vander e Brian praticamente confirmados. E aqui a outra possibilidade. Pode ter aqui o nome do Silas, por exemplo, e é quem eu mais acredito que pode ocupar essa posição. Inclusive o Camacho já está regularizado, já está no vídeo, mas ainda tem a condição física do Camacho que deve atrasar um pouco essa estreia dele pelo CSA. Então aqui, naturalmente, ou joga o Silas ou joga o Buga. Pelo que eu estou recordando agora, as possibilidades mais reais realmente são essas duas aqui. Eu apostaria no Silas, tá? Mas pode vir um Buga jogando aqui também nesse meio. Na linha de ataque, se tem o Cachoeira como figura certa aqui para esse lado esquerdo do ataque, o Thiago Marques e a possibilidade do Álvaro ou do Igor Bahia aqui jogando. Se for o Igor Bahia, se tem um CSA jogando com dois centroavantes, Igor Bahia ao lado do Thiago Marques aqui dentro da grande área, o Brian um pouco mais aberto e o meio de campo com dois homens do CSA. Se for o Álvaro, se tem o Brian como 10, o Álvaro jogando aqui mais aberto pelo lado direito, o que aconteceu contra o Confiança, por exemplo. E o Thiago Marques aqui no comando do ataque. E podendo inverter, tá? O Brian podendo vir também para esse lado direito e o Álvaro ficar um pouco mais centralizado. Mas acho que é o jogo, além do jogo que o CSA teve contra o CRB, é o jogo teoricamente mais complicado que o CSA tem nesse campeonato alagoano. O CSA, na verdade, nessa reta final, teve o início do CSA foram contra os adversários mais frágeis, e agora o CSA tem esse jogo contra o Asa e na última rodada tem um jogo contra o Penedense que deve exigir também um pouco mais do CSA. O CSA que tem esse jogo agora no final de semana pelo campeonato alagoano, no meio de semana já tem um jogo importante da Copa do Nordeste. Isso pode fazer com que o técnico Igor traga algumas surpresas, algumas novidades, mas eu entendo que existe uma tendência muito grande, inclusive o GE
traz aqui a escalação provável do CSA com esses nomes. O GE trabalha o nome do Nicola, mas se tem informação que o Nicola não deve jogar. Inclusive informação do Severo Oliveira lá da CBN atualizando também. Então grande abraço para ele inclusive. Mas Nicola não deve jogar. E se tem aqui a possibilidade do Sila sendo a figura que eu entendo como a figura mais certa para essa posição, mas pode também pintar um outro nome. Trazendo informação sobre transmissão para esses jogos dessa sexta rodada da primeira fase, NN Play transmitiu os 3 jogos pelo YouTube e a Record transmite o jogo de CSA e ASA. Deixa o seu palpite, o que você está aguardando para essa sexta rodada. Também se inscreve no canal, deixa o joinha aqui embaixo. Eu vou ficando por aqui, até a próxima.